Santo Inácio, região noroeste do Paraná, abriga quase 7.000 habitantes e muitas histórias. A beleza do rio Paranapanema, da natureza, escondem o passado marcado por descobertas e muita fé. Nesse espaço que foi criada a segunda redução jesuíta de todo o Paraná. São 410 anos de história. A Companhia de Jesus chegou por esse rio. Os jesuítas encontraram os índios e protegeram eles, além de ensinar a palavra de Deus. E podemos até falar que foi assim que tudo começou. Agora, a área é patrimônio cultural, tem proteção e dá espaço a um sítio arqueológico bem diferente do que era antes, lá no século XIX. Jurandir, nós estamos em um local extremamente importante para a história, onde existiu aqui uma redução jesuíta e você quando criança conheceu muito bem esse local, conhece muito bem. Conta um pouquinho para a gente da história, da importância de onde nós estamos. Aqui nós estamos no sítio arqueológico, que é uma pequena fração do que sobrou de um parque que foi deixado pelo loteador, quem loteou o município de Santo Inácio. Era uma reserva de 70 alqueires, que foi invadida e acabou sobrando esse pedaço pequeno, que é hoje o sítio arqueológico. Aqui é onde realmente estava a redução jesuíta. As casas, a igreja. Aonde nós estamos aqui próximo ao lago, era onde era a igreja. Eu lembro quando criança, a gente vinha passear aqui, você ainda via os vestígios da igreja. Os montes de terra, onde era a torre, onde eram as paredes, que caíram porque eram feitos de adobe e com o tempo eles caíram. Santo Inácio, inclusive, deve um nome a essa redução. Porque quando chegou aqui o primeiro loteador, lá na década de 20 do século passado, ele, sabendo da redução, ele deu nome à cidade que ele fundou de Santo Inácio. Aqui veio os jesuítas, existiam índios, e aí que começou então aquela questão do ensinamento cristão aqui. Sim, isso aqui, como todo mundo sabe, essa parte, o Paraná quase todo, pertencia à Espanha. Subiram os jesuítas espanhóis pelo rio Paraná e depois Paranapanema e fundaram, a primeira redução em 1610 foi fundada onde é hoje Itaguajé, Nossa Senhora do Loreto. Depois fundaram aqui em Santo Inácio Mínio, porque já existia o Santo Inácio onde é hoje o Paraguai. E aqui ficaram os jesuítas por cerca de 10 anos. Aldearam os índios e fizeram uma redução. O que era a redução? Você juntava índios que estavam espalhados no mesmo espaço para protegê-los e ensinar o cristianismo. Aqui que começou mesmo, veio a companhia, era chamada de Companhia de Jesus, Companhia né? de Jesus, exatamente. É uma companhia que veio da Espanha, foi fundada na Espanha pelo Inácio de Loyola, hoje Santo Inácio de Loyola, que tinha como objetivo cristianizar os povos da América Latina. No caso aqui, eram os padres espanhóis que vieram. No Brasil teve os jesuítas portugueses e de outros países que fizeram um grande trabalho de educação no Brasil. O trabalho da Companhia de Jesus era extremamente importante na colonização das Américas, porque eles eram assim, o protetor dos índios. Os colonizadores, no caso aqui da espanhol, os encomendeiros, eles queriam escravizar o índio. E o único protetor que os índios tinham eram os jesuítas. Portanto, as reduções tinham esse objetivo. Foram destruídas porque os bandeirantes paulistas invadiram o Paraná e aqui algumas reduções, que eram 13 no Paraná, algumas foram destruídas, quase todas destruídas, e aqui de Santo Inácio e Nossa Senhora do Loreto eles fugiram pelo rio, fugiram para onde é hoje Foz do Iguaçu. É você relembrar o tanto foi importante o trabalho jesuíta e a coragem que eles tinham. Deixar a Europa, um conforto da Europa, e vir parar, imagina você subir de rio, milhares de quilômetros, chegar aqui para trabalhar com pessoas que ele não conheciam, com língua que eles não conheciam, só pela crença que eles tinham na evangelização do
que eles chamavam selvagem, que são os índios. Além do sítio, que tem um laboratório de pesquisas criado em parceria com a Universidade Estadual de Maringá, Santo Inácio tem um museu, um espaço que proporciona uma verdadeira viagem no tempo. Aqui no Museu de Santo Inácio existem aproximadamente 1.200 peças, um rico material que faz até parte da pré-história. Alguns itens têm mais de 6.000 anos. Um morador aqui do município, o seu Benedito Alves, já falecido, ele que coletou e cuidou de todo o acervo que foi repassado ao museu, que foi reformulado e agora nos deixa ainda mais próximos de um passado tão importante para nós. É território Guarani, né? Território Caingangue, é território Xetá, né? Que são os indígenas, que são os povos indígenas aqui no Paraná. Então, o que nós temos? Um conflito que não acabava. Dentro disso, o rei da Espanha fez um projeto em parceria com a Companhia de Jesus, né? Com os padres da Companhia de Jesus, que vieram em missão para catequizar os indígenas Guarani. Os padres, eles vieram com o objetivo de transformar os Guarani em fiéis da Igreja Católica, através da catequização. Já o rei, ele tinha um outro objetivo, que era apaziguar os conflitos entre os espanhóis e transformar esses Guarani em mão de obra, né, para trabalho, em escravos, para uso nas fazendas dos espanhóis. Os padres jesuítas, eles vieram e fundaram a primeira redução, que foi a redução de Nossa Senhora do Loreto, no rio Pirapó, e depois a redução de Santo Inácio, no rio Paranapanema, e depois, com a vinda do padre Montoya, as demais reduções jesuíticas. Nesse período, o que a gente tem? Os padres fazendo todo esse trabalho através do catecismo, da música, atraindo as crianças com a música, o trabalho também em cerâmica, as oficinas, né? Os padres trouxeram violinos, trouxeram flautas, então tem toda uma pedagogia, né? Eu considero as reduções jesuíticas como uma grande escola. E dentro desse contexto, os padres fizeram esse trabalho. Aí, a partir do momento que os Guarani já estavam catequizados, né, eles aceitaram todos os dogmas da igreja, né, eles deixaram de casar com várias mulheres, né, deixaram de usar o fumo, eles foram batizados, eles se converteram à fé cristã, né? Aí os padres falaram para o rei, olha, agora os Guarani não podem ser mais escravos, porque eles falam o idioma espanhol, são súditos do rei da Espanha. Eles foram catequizados, são fiéis da Igreja Católica. Então, nesse período em que esse território pertence à Espanha, né, os padres jesuítas colocam dessa maneira. Então, o que acabou ocorrendo? Acaba tendo, nesse momento, uma troca de território, porque com o Tratado de Tordesilhas, esse território pertencia à Espanha, né?
E ele vai pertencer até por volta de 1632. A partir daí, ele pertence a Portugal. Os padres jesuítas, eles ficaram aqui fazendo todo esse trabalho de catequização, né, e fundação das reduções jesuíticas. Os espanhóis fundaram a cidade, então tinha todo um projeto colonial, né, um projeto político, econômico, cultural e religioso sendo realizado aqui no Guairá. Com a troca de territórios, com o novo tratado entre Portugal e Espanha, vem para cá os bandeirantes que ameaçam o ataque nas cidades espanholas e nas reduções jesuíticas, fazendo com que os padres, em proteção aos indígenas das reduções jesuíticas, buscassem autorização do rei da Espanha para pegar em armas contra os bandeirantes, né? Só que os bandeirantes, eles vêm a serviço do rei da Espanha para limpar esse território, para que ele fosse colonizado por Portugal. Tanto que até mesmo as cidades espanholas foram atacadas. Então a gente tem todo esse contexto de colonização, onde Portugal e Espanha estão presentes. E os padres jesuítas, eles têm todo esse trabalho de catequização, e a partir desse momento o padre Montoya, sentindo a ameaça à vida dos indígenas guarani, o que ele faz? Ele reúne todos os indígenas, porque nesse momento a gente tem as demais reduções jesuíticas. Ele reúne todos os indígenas aqui em Santo Inácio, cerca de 12 mil indígenas. E junto com os indígenas, ele constrói cerca de 700 canoas. E ele sai daqui de Santo Inácio, do rio Paranapanema, Rio Paraná, rumo à Argentina, para montar lá novamente, fundar lá novamente as reduções jesuíticas. Todas as reduções que são fundadas na Argentina têm a mesma nome, né, a nomenclatura é igual às que foram fundadas aqui. Então nós temos lá São Inácio, né? Nós temos lá Nossa Senhora do Loreto, nós temos todas as reduções refundadas na Argentina pelo padre Antônio Ruiz de Montoya. O município quer lançar o Caminho das Missões e contar a história de fé de Santo Inácio. Santo Inácio faz parte de um território bastante importante para a história, né? E existe aqui a intenção do município em transformar também aqui um território para turismo religioso por conta de toda essa história. Fala um pouquinho para a gente desse projeto, da intenção que vocês têm em atrair mais ainda esse público religioso para cá. Sim, eu como prefeita de Santo Inácio apoio todas as iniciativas, principalmente a da cultura, que o nosso município tem uma cultura, tem uma história muito rica, sítio arqueológico dos jesuítas que estiveram aqui, né? E esse ano faz 410 anos da presença deles, então a gente quer pegar esse ano e fazer muitas atividades, festividades em homenagem à presença deles aqui, resgatando a história, atraindo o turismo religioso para gerar renda, para geração renda, emprego para o nosso município. Tem uma proposta de fazermos o Caminho das Missões, que sairia daqui até o sítio arqueológico, né, de caminhada, ciclismo, cavalgada, e usando essa trilha umas 3 vezes por ano, para justamente atrair as pessoas para conhecer essa parte da nossa história, que fica muito lindo às margens do rio Paranapanema, onde está localizada um laboratório, né? Então seria como se fosse uma sala de aula estendida, não só para o nosso município, para todos os municípios aqui da nossa região.